nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, me chamo Fábio, sou coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política aqui de São Salvador, da Bahia. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, como a gente falou no último vídeo, né, a gente vai usar o DOCAT, né, que é de certo modo, um resumo do compêndio da doutrina social da igreja, um resumo muito voltado para os jovens. Aliás, toda essa coleção CAT é muito voltada, tem essa linguagem muito voltada para os jovens. Então, também fica o convite aí. Claro, é abrangente para todos, mas de modo especial para os jovens, certo? Então, vamos trabalhar essas perguntas e respostas. Mas antes de entrar no DOCAT propriamente, eu queria falar também, né, chamando a atenção também, dessa apostila de doutrina social que nós temos, né, na nossa escola de formação da renovação carismática, né, nossa escola Paulo Apóstolo, né, do Ministério de Formação, a última apostila de formação. Ela é bem interessante, eu diria até que, né, ela tem uma certa complementariedade com o compêndio da doutrina social. Por quê? Porque se no compêndio ele aborda os temas de acordo, né, aborda as encíclicas de acordo com os temas, aqui na nossa apostila, na verdade, ele vai falar das encíclicas em si. E aí, né, é interessante, por exemplo, a gente vê a questão da época em que a encíclica foi escrita, né? Algo muito interessante, porque normalmente uma encíclica surge como uma resposta da igreja a um tempo em que nós vivemos. Claro que esses grandes temas eles vão permanecer, certo? São sempre palavras importantes da igreja sobre aquele tema e vão permanecer, né, por bastante tempo. Mas elas de fato surgem como uma resposta a um determinado período da história que a gente está vivendo. Por exemplo, se a gente for pensar lá na Fratelli Tutti, né, que foi, né, a última escrita, justamente o problema que a gente vive hoje é a questão dessa polarização, das discussões, brigas e o Papa Francisco, de guerras que nós vivemos, e o Papa Francisco vai nos falar justamente da fraternidade universal, do caminho da paz, do diálogo. Então é uma resposta muito concreta, certo? Então essa apostila, justamente ela vai falar por encíclicas, e aí vai contextualizar o tempo daquela encíclica e colocar de maneira bastante resumida, claro, uma apostila é sempre muito resumida, então, mas vai colocar de forma bastante resumida, mas os principais pontos de cada encíclica. Por exemplo, né, a primeira encíclica escrita, Rerum Novarum, certo? Que é do Papa Leão XIII, né, lá no ano de 1891. Né, encíclica social, a gente pode dizer que, né, a primeira encíclica social desse tempo moderno da igreja, certo? Porque, de certo modo, a Bíblia já abordava essas questões sociais, mas, digamos assim, como encíclica social, né, desse tempo moderno, a gente pode dizer que começa aí com Leão XIII. Né? Leão XIII, o mesmo que recebeu as cartas da Beata Helena Guerra, sobre a questão de dedicar o século passado ao Espírito Santo. Então, o que é a Rerum Novarum, quando surge? Surge justamente num tempo da Revolução Industrial. Tá? Isso a gente está só exemplificando. Surge justamente no tempo da Revolução Industrial, em que o capital estava explorando as pessoas, né? O dinheiro estava acima da dignidade da pessoa humana. As pessoas eram colocadas em jornadas exaustivas de trabalho, crianças, mulheres, certo? E aí a encíclica vai dizer, olha, a dignidade da pessoa humana está acima de qualquer interesse do capital. Assim como também, naquela época, está surgindo o comunismo, né, que também se revoltou, de certo modo, contra essa forma de trabalho, mas o comunismo quis tirar Deus da sociedade. Então era uma forma materialista, uma forma de guerra de classes, e a igreja vai dizer que também não é a guerra de classes que vai resolver, não é o materialismo que vai resolver, certo? É justamente a busca da justiça, da fraternidade, da dignidade da pessoa humana. Então, é bastante interessante também o estudo dessa apostila, porque ela aborda as encíclicas
e aborda né, o tempo histórico e de uma forma bem resumida o que cada uma fala. O problema também dessa apostila é que ela se encerra também com o Papa São João Paulo II, a última encíclica estudada ali há centésimos anos. Então fica de fora também a parte de Bento XVI e o Papa Francisco. Mas, claro que é sempre muito interessante abordar essa apostila. Então, no próximo ensino, a gente entra agora no DOCAT propriamente dito. Então, a gente espera vocês para dar continuidade às formações. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.